Muito bem, boa tarde a todos. Bem-vindos ao webinar de whistleblowing sobre whistleblowing e proteção de denunciantes, a propósito da Lei 93/2021. Este evento é organizado pela ASP, Consultoria e Formação, e para abordarmos este tema que é ainda recente e ainda carece de um enquadramento adequado, bem como até de própria compreensão de qual ou de que forma é que vai impactar as organizações, temos connosco um painel de oradores, convidados, que terão a oportunidade, obviamente, de, com a sua proficiência e sua experiência, pôr-nos a par da problemática e do que é que a legislação veio efetivamente adicionar, orientar e possibilitar às organizações terem mecanismos para se prepararem. Apresentando os intervenientes por ordem alfabética, temos, portanto, nesta sessão, Alexandre Sousa Pinheiro, doutorado em Privacidade e Proteção de Dados, foi vogal da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e a sua atividade abrange diversas áreas nas quais a proteção de dados tem tido a preponderância, bem como é membro da CADA, Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos. Esta componente de legislação relativamente ao whistleblowing e à proteção de denunciantes toca necessariamente em algumas questões da proteção de dados e, portanto, teremos a oportunidade de abordar essas questões com a experiência e o ponto de vista de interpretação do Alexandre Sousa Pinheiro. De seguida, passo a apresentar Filipa Duarte Gonçalves, advogada na Sociedade Miranda e Associados, é advogada com mais de 15 anos de experiência, focando a sua atividade na área de contencioso declarativo civil, executivo, insolvências, recuperação de empresas, penal e compliance, e atualmente é associada sénior da Sociedade Miranda e Associados, integrando as áreas de prática de contencioso e arbitragem e de penal e compliance. E precisamente é sobre estas questões, mais em particular sobre a lei e alguma das fragilidades identificadas, que vamos ter a oportunidade de ouvir a Filipa. Apresento-me a mim, Filipe Peralta Pereira, Head of Digital Lead and Protection na LCG, consultora. Sou responsável pelo serviço de consultoria de proteção de dados e segurança de informação e, com particular enfoque nos sistemas integrados de gestão, sendo que a integração desta componente e função do whistleblowing, do papel que tem, dos canais que são necessários criar, etc., tem necessariamente que ser revista à luz dos sistemas integrados de gestão que as organizações já têm. Por último, não menos importante, obviamente, Patrick Pita Simões, auditor, assessor jurídico na administração pública, árbitro nas áreas de direito administrativo e direito do trabalho em funções públicas, formador e investigador nas áreas de integridade organizacional, compliance e auditoria, com destaque para a fiabilidade e segurança do Whistleblowing System. Feitas as apresentações, e tendo a última pessoa a ser apresentada, o Patrick, começo precisamente pelo Patrick, que é seguramente das pessoas a nível nacional que mais têm acompanhado o tema e há mais tempo, e, Patrick, numa lógica de enquadramento conceptual do tema, bem como da importância que não só a legislação, mas também a figura do responsável pelo tratamento das denúncias tem nas organizações, seria possível ter uma primeira abordagem a sua, por favor? Sim, muito obrigado pela apresentação. Boa tarde a todos. É um gosto estar entre ilustres oradores também, o professor Alexandre Sousa Pinheiro, o Filipe Pereira e a Filipa Duarte Gonçalves. Vou partilhar o meu slide, o conjunto de slides que preparei para este evento. Eu irei tentar fazer aqui uma abordagem sobre o responsável pela proteção de denunciantes e pelo tratamento do whistleblowing. Antes de mais, gostava de referir que não estou a representar nenhuma entidade, não estarei também a defender ou sou contra o sistema do whistleblowing. Vou tentar dar uma perspectiva mais académica sobre este sistema que visa proteger denunciantes através de canais internos e externos, como também através da divulgação pública protegida se respeitar pressupostos previstos na Lei 93 de 2021. Não irei expressar, por isso, convicções pessoais nem profissionais. Tentarei, sim, mostrar perspectivas jurídicas e também de auditoria e supervisão deste mecanismo, também assim designado, de proteção de whistleblowers.
o roadmap, aliás, será talvez apresentado pela doutora Filipa Gonçalves, nesse sentido eu irei focar-me, mas posteriormente depois poderemos também desenvolver de uma forma mais abrangente. O meu grande foco da minha investigação, também académica, prende-se com esta figura que, de certo modo, é o guardião árbitro de todo o sistema. Mas antes é necessário também fazer aqui um sucinto enquadramento conceptual, legal, tentando não densificar muito questões históricas ou a razão de ser, ou as origens deste mecanismo, mas é importante fazermos aqui uma contextualização a partir pelo menos de 2002. Nesta altura, neste ano, surgiram várias situações de insolvências, de situações em torno de divulgação de trabalhadores de situações suscetíveis de consubstanciar a prática de crime de fraude, e isto fez com que nos Estados Unidos se entendesse que havia necessidade de criar uma legislação que protegesse, por um lado, os denunciantes, os trabalhadores que pretendiam denunciar e que depois tinham que recorrer a meios de comunicação social para o fazer, como também minimizar os danos reputacionais que uma divulgação pública de alguma situação irregular numa entidade gera. É inevitável que isso aconteça. Este sistema não é apenas só combate à corrupção, à fraude, mas também permite minimizar irregularidades, em inglês wrongdoings, e por isso também acho que deve ser visto e pensado nesta perspectiva, não apenas colada às questões de corrupção ou de fraude. Por influência dos mercados norte-americanos, os países europeus, e nomeadamente a Comissão Europeia, começou a fazer recomendações às sociedades empresariais europeias para adotarem este mecanismo, chamando a comunicação de irregularidades, políticas de comunicação de irregularidades. A CMVM nacional também o fez e o legislador nacional também atento a estas questões em 2008, pelo menos fez, ou foi através desta lei que também estabeleceu garantias aos denunciantes, nomeadamente no artigo 4º desta lei. Esta lei inicialmente aplicava-se ao setor público, mas depois também se aplica a partir de 2015 ao setor privado. A Comissão Nacional de Proteção de Dados também é atenta a estas questões e, sobretudo, por ter recebido um grande número de notificações de tratamento de dados pessoais gerados pelo whistleblowing, porque o que está em causa também são a identificação dos trabalhadores, das pessoas. Há dados pessoais, mas isso o professor Alexandre Sousa Pinheiro seguramente irá também desenvolver e melhor. Estas matérias, obviamente, também interessam ou também têm que ter aqui a proteção, a intervenção, e foi o caso da Comissão Nacional de Proteção de Dados. A Comissão Nacional de Proteção de Dados foi a primeira, ou das primeiras entidades oficiais a abarcar e a tentar definir o conceito do whistleblowing, que já vos fui mencionando, que será a criação de condições nas empresas de garantias de proteção aos denunciantes, mas também a todos os outros intervenientes, nomeadamente o responsável pelo tratamento, também o denunciante, o denunciado, aliás, e outros intervenientes, terceiros, testemunhas, como também depois irão perceber melhor, porventura, com a intervenção da Filipa. Também gostava de vos dizer que estas questões estão muito interligadas com a proteção de dados e era inevitável que houvesse aqui também a intervenção da Comissão. Por sua vez, com este slide eu quero-vos demonstrar ou quero-vos ilustrar que há uma grande influência dos Estados Unidos sobre a Europa com estas questões financeiras e
de certa maneira, com as recomendações, por um lado, e também pela cultura jurídica, podemos dizer que a soft law acabou por influenciar a hard law, chegando ao ponto de o legislador comunitário publicar e adotar uma diretiva. Esta diretiva também é conhecida por diretiva whistleblowing, ou podemos simplificar e chamar de diretiva whistleblowing, e que visa criar um conjunto mínimo de normas comuns em setores, alguns dos quais já existiam leis sectoriais também a prever estas garantias, nomeadamente a lei de branqueamento de capitais, de financiamento ao terrorismo também, e nesse sentido houve aqui uma convergência política, mas também, sobretudo, por causa da consciencialização e de movimentos associativos da sociedade civil a tentarem convergir num sentido de termos um apoio jurídico ou legislação que venha trazer mais robustez a estas garantias que foram previstas, pelo menos desde 2008, conforme eu disse, a Lei 19 de 2008. Esta situação faz com que situações que foram ocorrendo, nomeadamente também em inglês leaks, ou no português do Brasil vazamentos, fugas de informação, tentassem ser, de certo modo, protegidas, estas pessoas, porque se percebe que, de outra forma, dificilmente as pessoas são encorajadas ou sentem-se seguras para denunciarem situações irregulares. Também gostava de vos, ainda no aspecto do enquadramento, mencionar que, a nível nacional, a resolução do Conselho de Ministros 37 de 2021 revela-se crucial, e até mesmo como matriz do Decreto-Lei 109-E, também do ano passado. Tudo isto é muito recente, é tudo do ano passado, e também, em certa medida, foi esta estratégia que fomentou a discussão, e podemos até dizer que, de certa maneira, são os trabalhos preparatórios para a lei que hoje iremos analisar um pouco com mais detalhe. Neste sentido, esta sequência faz com que a diretiva possa ser entendida que há aqui a transposição desta diretiva whistleblowing. Agora, indo ao foco do meu propósito, ou daquilo que me proponho, nomeadamente o responsável pelo tratamento da denúncia. Esta figura não só está a ganhar vida como substância, com a Lei 93 de 2021, isto é, o Regime Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações, RGPDI. Esta sigla também é curiosa, que nos aproxima e também, de certa maneira, mostra o quão relacionado está com o RGPD. A diferença é que tem um I no final. E, aliás, este regime diz, no artigo que é a respeito, ou que trata das matérias, ou que vem mencionar o tratamento de dados pessoais, o artigo 19º do RGPDI, ele refere que deve ser articulado com o RGPD. Também, de acordo com o Decreto-Lei 109-E, merece que haja aqui uma reflexão, ou de acordo com aquilo que eu vou depois enumerar, acho que temos que também conjugar e ter em consideração este Decreto-Lei. A fonte de iniciativa legislativa do Decreto-Lei 109-E, conforme o próprio preâmbulo refere, é a Estratégia Nacional de Combate Nacional Anticorrupção. Esta está sujeita, ou esteve sujeita, à discussão pública e foi constantemente criticada por omissão de alguns aspectos. O objeto deste Decreto-Lei, o 109-E, por um lado é a criação do MENAC, ou seja, do Mecanismo
Nacional Anticorrupção. Por outro lado, é o estabelecimento do RGPC, também aqui, novamente, algumas semelhanças de siglas, e ainda vem também proceder à terceira alteração ao regime jurídico da atividade de inspeção da administração direta e indireta do Estado. Gostava de me centrar, sobretudo, nestas os dois primeiros propósitos. O MENAC, que será uma entidade administrativa independente, com personalidade jurídica, de direito público e poderes de autoridade, dotada de autonomia administrativa e financeira, terá como missão a promoção da transparência e da integridade na ação pública e a garantia da efetividade de políticas de prevenção da corrupção e de infrações conexas. Grosso modo, podemos dizer que este MENAC vem substituir o Conselho da Prevenção da Corrupção, com algumas diferenças das quais destaco, sintetizando, o seguinte: deixa de ser apenas uma entidade preventiva para passar a ser munida de poderes de autoridade, capacitada para a detecção e repressão da corrupção, sendo para o efeito, para este efeito, são previstas sanções, nomeadamente contra ordens nacionais, aplicáveis quer ao setor público, quer ao setor privado, pela não adoção ou adoção deficiente ou incompleta de programas de cumprimento normativo. Por sua vez, o número 2 do artigo 2º até se sintetiza um pouco mais. Diz que o MENAC detém poderes de iniciativa, de controle e de sanção. Tenha-se ainda em atenção dois aspectos. Esta é a entidade que irá fazer o processamento das contraordenações e a aplicação das comas previstas no RGPDI, ou seja, a lei que nós iremos desenvolver um pouco mais, e também esta é, conforme o seu preâmbulo, o preâmbulo do decreto-lei, não prejudica, e ela até diz, em qualquer circunstância, as competências do Tribunal de Contas em particular e, em geral, as competências previstas nos tribunais e também para o Ministério Público. Ou seja, as competências previstas na lei para os tribunais e para o Ministério Público não são afetadas com este decreto-lei. Também, por sua vez, o RGPC, publicado e anexo no Decreto-Lei 69-E, e do qual faz parte integrante, gostaria de realçar o seu artigo 5º, cuja epígrafe é Programas de Cumprimento Normativo e o responsável pelo cumprimento normativo. Neste é dito que as entidades abrangidas pelo diploma, isto é, as pessoas coletivas com sede em Portugal que empregam 50 ou mais trabalhadores e as sucursais em território nacional de pessoas coletivas com sede no estrangeiro que empreguem 50 ou mais trabalhadores, devem adotar e implementar um programa de cumprimento normativo, também conhecido por compliance, que inclua pelo menos um plano de prevenção de risco de infrações conexas, um código de conduta, um programa de formação e um canal de denúncias. Ora, este diploma entrará em vigor, se não fiz mal as contas, no dia 7 de junho deste ano, dias antes do RGPDI, que entrará em vigor no dia 18 de junho. No entanto, o número 1 do artigo 35 do RGPC diz que este não prejudica as obrigações constantes de outras disposições legais de adoção de elementos de programas de cumprimento normativo, em termos mais exigentes que os previstos no regime. E é o caso dos canais de denúncias, também previstos no artigo 8º, que remetem, por sua vez, para o RGPDI. Como vêem, há uma interligação muito grande entre estes dois diplomas e, assim, desde já ficamos também a saber que o responsável pelo cumprimento normativo, que também podemos simplificar ou chamar de Compliance Officer, ainda que esta seja também uma figura difícil de dizer como é esta pessoa, quem é esta pessoa, que qualificações tem esta pessoa, que habilitações tem, será responsável pelo tratamento das denúncias. Ou seja, este Compliance Officer, este responsável pelo cumprimento normativo, também tem esta incumbência e antes do RGPDI entrar em vigor, convém, então, identificar quem será o responsável pelos canais de denúncias, considerando que este diploma entra em vigor antes do RGPDI. Então, agora temos, em termos práticos, a dificuldade de saber quem será esta pessoa, quando é que são aplicadas sanções pela inexistência de um programa de compliance, da não designação de um compliance officer, da inexistência de um canal de denúncias, já para não referir da sua má aplicabilidade.
É certo e sabido que o combate à corrupção e irregularidades deve ser feito por todos nós, mas também é certo e sabido que, face à complexidade, à exigência de conhecimentos técnicos especializados, é necessário que exista uma pessoa, um conjunto de pessoas formadas e que se foquem e que seja o seu também foco no trabalho, ao seu trabalho, tentar precaver e também combater estas situações. Então, nesse sentido, é importante que se perceba, efetivamente, que a pessoa pode ser esta responsável pelo cumprimento normativo e, por sua vez, responsável pelo tratamento das denúncias, pode ser esta pessoa. A diretiva Whistleblowing, o RGPDI não detalham exatamente esta pessoa, as habilitações, por exemplo, mas dão-nos pistas. A diretiva Whistleblowing refere no número 5 do artigo 8º que os canais de denúncia interna podem ser operados internamente por pessoas ou serviços designados para o efeito ou disponibilizados externamente por terceiros. Por sua vez, a deliberação da CNPD, que não foi revogada, refere que a gestão e apreciação preliminar, e repito, preliminar, o que nos deixa aqui outra questão, que é, podemos ter níveis de decisão e de análise em relação às denúncias. Esta apreciação, esta gestão preliminar das denúncias pode ser feita a entidades de auditoria independentes, isto concretamente é dito auditoria, entidades de auditoria independentes, que, por sua vez, podemos separar em duas vertentes. Ou esta entidade, este conjunto de pessoas, a auditoria é interna, está dentro da nossa organização, ou recorremos a serviços externos, e aqui depois tem outras questões, nomeadamente muito próximas ou muito desenvolvidas também pelas questões de proteção de dados, que é a questão da subcontratação. Mas isso também deixarei eventualmente para o professor Alexandre Sousa Pinheiro. Voltando à diretiva Whistleblowing, no seu considerante 56 é-nos dada outra pista. É dito que nas pequenas entidades, o responsável pelo tratamento poderá ser uma pessoa que tenha uma segunda tarefa, ou seja, um empregado de empresa que tem uma função, mas que acumula com esta também de tratamento das denúncias. É dito que este empregado tem que ser bem, ou deve estar bem posicionado para poder comunicar diretamente com o dirigente da organização, e dá-se exemplos tais como chefe de gabinete de conformidade, ou seja, também um dos sinónimos para compliance officer, e também o responsável pelos recursos humanos, o responsável pela integridade, outro sinónimo também para a figura de compliance officer, o responsável por questões jurídicas ou de privacidade, o diretor financeiro, o auditor-chefe ou um membro do Conselho de Administração. Por sua vez, o RGPC diz, no número 2 do artigo 5º, que as entidades devem designar como elemento de direção superior ou equiparado um responsável pelo cumprimento normativo, que garanta e controle a aplicação do programa normativo. Ou seja, também começamos a perceber que esta pessoa tem que ter um cargo com algum destaque e com capacidade de independência. Ora, se este responsável pelo cumprimento normativo também é responsável pelo tratamento das denúncias, temos que ter isto em consideração. Por sua vez, o RGPDI diz-nos no número 2 e 3 do artigo 9º que os canais de denúncia interna são operados internamente para efeitos de recepção e seguimento de denúncias por pessoas ou serviços designados para o efeito, sem prejuízo de poderem ser operados externamente para efeitos de recepção de denúncias. E aqui temos uma dúvida, que é apenas dito que é para efeitos de recepção de denúncias. Então estas pessoas apenas recebem denúncias? As pessoas ou estas entidades externas apenas recebem e não fazem o tratamento? Pronto, isto é, se calhar, aqui um lapsus do legislador. Menciono-nos também outro aspecto, vertido no artigo 3, ou no artigo 13º, do número 3, os funcionários operacionais de autoridades competentes, ou seja, estamos no âmbito das denúncias externas, canais de denúncias externas, ou seja, o segundo nível de proteção dos denunciantes, devem ter formação específica para efeitos de tratamento de denúncias.
Esta formação deve ser sobre ética e integridade e, na medida do possível, deve ser acessível a todos os trabalhadores, prestadores de serviços, distribuidores, fornecedores e parceiros comerciais, conforme considerante 59 da Diretiva, bem como também é dito no considerante 74 da Diretiva, que deve ser conjugado com o artigo 12º, número 5. Eu estou a falar em artigos, pronto, penso que a plateia também, algumas pessoas são juristas. Os que não forem juristas, eu peço desculpa por tantos artigos. Este considerante 74 deve ser conjugado com o artigo 12º, número 5, e que diz que o pessoal das autoridades competentes que é responsável pelo tratamento das denúncias deverá ter formação profissional, nomeadamente sobre as normas aplicáveis em matérias de proteção de dados, novamente aqui a relação com a proteção de dados, para tratar das denúncias e assegurar a comunicação com os respectivos denunciantes, bem como para dar o seguimento adequado à denúncia. Em suma, o responsável pela proteção de denunciantes não é necessariamente a pessoa que irá ou que fará o tratamento operacional do whistleblower. Podemos aqui perceber que há margem para um entendimento, se assim for possível na organização, que haja níveis ou segregação de funções, ainda que ambas, ou que sejam referentes ao tratamento das denúncias. Também temos que ter, destas pistas, podemos concluir que a escolha das pessoas ou os departamentos de uma entidade do setor privado ou público mesmo, também público, para receber e dar seguimento a estas denúncias, vai variar em função da estrutura, da capacidade dos recursos humanos e financeiros, e que há uma panóplia de possibilidades de pessoas para poderem ter esta função, ainda que, obviamente, tenham que ser pessoas que venham a permitir fomentar uma cultura organizacional de ética e integridade. Este será, se assim se pode dizer, a essência desta figura. Por fim, quanto à aplicação de contraordenações, as contraordenações muito graves podem ascender a montantes na ordem dos 250 mil euros. A inexistência de canais de denúncias é genericamente menos gravosa, mas não se confunda isso, a inexistência dos canais de denúncias, com o impedimento de apresentar ou dar tratamento, seguimento à denúncia. Tratamento, também aqui na linguagem da diretiva e desta lei, é sinónimo, ou seguimento é sinónimo de tratamento. Sempre se dirá que é possível receber uma carta anónima com uma denúncia, por isso, daí que a inexistência de um canal de denúncias seja uma contraordenação grave e não muito grave. O leque das contraordenações graves é mais amplo e pode ascender a montantes na ordem dos 125 mil euros. Eu estou-me a referir às pessoas coletivas, as pessoas singulares têm um valor mais reduzido. E note-se também que, em ambos os tipos de contraordenações, graves e muito graves, a tentativa e a negligência são puníveis, sendo os limites máximos das coimas mencionados reduzidos em metade. Por fim, gostava de dizer, ou também trazer aqui para a discussão, eventualmente, esta questão. A competência para o tratamento, ou a competência para o processamento, aliás, e aplicação das coimas do RGPDI são da competência, passa a redundância, peço desculpa pela repetição, do MENAC. E, por sua vez, o MENAC está dependente da sua implementação ou da sua concretização. O diploma Decreto-Lei 109E ainda não teve concretização, até porque também isto tem muito a ver com questões de nomeação política e também tem aqui algumas figuras que são importantes e que, face às circunstâncias em que estamos a viver, ainda não se concretizaram. Este artigo também tem uma referência a situações setoriais, em que aí sim pode haver outras entidades setoriais a nível europeu, ou legislação setorial que também preveja a existência de outras autoridades, e nomeadamente até prevê o artigo 3º que possa haver convergência positiva, não é? Entidades que ambas ou mais do que uma
do que duas, aliás, queiram ou possam intervir. Pronto, basicamente são estas as questões que eu gostava de trazer aqui para debate e espero Muito também bem. ouvir perguntas. Obrigado. Obrigado, Patrick. Antes de passarmos às perguntas, nós já temos inclusive uma pergunta colocada que deixaremos depois para o final das intervenções. Faço apenas uma pergunta relativamente à intervenção, Patrick, que teve, antes de passar a palavra à Filipa. Portanto, Patrick, referiu, obviamente, que há enquadramentos, outra legislação, outros normativos que devem ser tidos em consideração de forma muito próxima e integrada com esta que estamos aqui a discutir hoje. A pergunta que lhe faço, parece-lhe que as organizações público-privado, independentemente da velocidade com que apreendam a necessidade de integração de cada uma destas normas, estão atentos e compreendem a necessidade de correlação entre elas? Porque eu vejo muito pouco, isso é uma questão de maturidade das organizações, vejo muito poucas vezes a discussão integrada entre diferentes sistemas. A segurança de informação e proteção de dados passou a ser integrado porque a proteção de dados claramente diz que vocês precisam de implementar a segurança de informação. Por caso contrário, estariam também a trabalhar em canais diferentes, equipas distintas, etc. Mas a pergunta que lhe faço é, antevê dificuldades na integração da conformidade com esta legislação com outros sistemas de gestão? Sim, sem dúvida. Ainda assim, a pergunta, ou pelo menos o enquadramento, fez-me refletir também, ou querer responder com aqui um enquadramento. As empresas grandes, as grandes empresas, e sobretudo as multinacionais, já estão, em grande medida, habilitadas, não com o diploma legal que agora nós temos, e até com a diretiva, que é europeia. Alguns Estados-membros ainda nem sequer transpuseram a diretiva, mas algumas entidades já têm estes sistemas por questões de integridade, de melhores práticas e, sobretudo, muito relacionadas com a vertente da auditoria. Mas é óbvio que também os escritórios de advogados preocupam-se com estas questões e têm elucidado estas necessidades. E, por isso, empresas grandes, que normalmente têm alguns litígios e alguns pode-se obter ou têm conhecimento através destes mecanismos da possibilidade de proteger os denunciantes, os seus trabalhadores, estas entidades têm já alguma segurança, mas ainda muito incipiente. Certo. E depois também temos aqui outras questões, que é, nós estamos até a falar, para alguns será novidade, mas já estamos, se calhar, numa segunda geração de sistemas de whistleblowing, que já temos plataformas que tornam mais robusto as questões de confidencialidade e também da anonimização da informação. Mas pronto, penso que já respondi e não queria monopolizar muito, e obrigado pelo tempo que me foi concedido. Nada, obrigado, Patrick. Filipe, precisamente o diploma legal que faz a transposição da diretiva é muito recente e, obviamente, quando há uma transposição para um enquadramento legal, quando ainda são muito recentes as interpretações sobre a diretiva e as práticas ainda divergem, é natural que este diploma possa ter, obviamente, espaço de progressão, de melhoria ou, eventualmente, que sejam identificadas fragilidades. Filipa, no seu entendimento, este diploma corresponde àquilo que é necessário ou parece-lhe que há aqui algumas temáticas que vão dar ainda espaço para discussão, interpretação e a necessidade de depois ter um esclarecimento mais cabal por parte da autoridade, de uma autoridade? Obrigada, Filipe, pela introdução. Antes de mais, quero agradecer o convite que me foi endereçado. É uma honra para mim estar aqui a discutir e trazer aqui à mesa um pouco das minhas preocupações relativamente a esta transposição da diretiva. Sem dúvida que eu acho que temos tudo o que é necessário, mas existem alguns detalhes que terão de ser um pouco aprimorados. Eu diria até, eventualmente, com alguma regulamentação posterior.
Nomeadamente, e eu irei falar nisso na minha apresentação, não está muitas vezes claro a possibilidade, ou seja, a passagem entre uma denúncia interna e a possibilidade do denunciante perseguir para a divulgação pública. Dá a entender, erradamente, a entender que ele poderá logo não passar pelos canais de denúncia interna e externa e ir logo para a divulgação pública, porque o próprio diploma induz em erro. Mas eu começarei por fazer uma abordagem geral da transposição da diretiva, portanto, o diploma, e poderei então depois assinalar alguns detalhes que me parece que serão aqui de discutir um pouco mais, algum aprimoramento. Claro que sim, por favor. Então, vou começar por compartilhar a minha tela, que eu acho que é esta, exatamente. Estão a ver? Certo? Estamos. Pronto. Eu começo por passar para o primeiro slide, portanto, começo aqui por falar um pouco do âmbito do diploma. O diploma começa por falar um pouco sobre a definição de infração, para além de se considerar um ato ou omissão contrária às regras constantes de atos da União Europeia, normas constantes de atos legislativos de execução ou transposição dos mesmos, ato ou omissão contrária ou lesivo dos interesses financeiros da União, portanto, muito focado, como esperávamos, muito focado nas regras da concorrência também, aos estilos estatais, mas há aqui também uma novidade, que foi para além da diretiva, que a diretiva sugeria, que é a inclusão no seu âmbito, e isto é uma novidade, obviamente, do Estado português, que assim o decidiu fazer, incluir também no seu âmbito a criminalidade violenta e altamente organizada e ainda os crimes previstos na Lei 5/2002 de 11 de janeiro, designadamente tráfico de estupefacientes, terrorismo, tráfico de armas, recebimento indevido de vantagem, associação criminosa e branqueamento de capitais, entre outros. Este diploma também não exclui a aplicação de outros regimes, portanto, não afasta, como se poderá dizer, a proteção do segredo religioso, o segredo profissional dos jornalistas, dos advogados, o segredo de justiça, e também não prejudica a aplicação das normas processuais penais e contravencionais. Pronto. Relativamente à implementação de canais de denúncia, importa aqui referir que a implementação de canais de denúncia é obrigatória, a implementação de canais de denúncia internas é obrigatória para empresas públicas e privadas acima de 50 trabalhadores. E, independente disso, também em entidades contempladas pelo anexo na diretiva, de acordo com a natureza específica da sua atividade. No que respeita a entidades que não sejam de direito público e que empreguem 51 a 259 trabalhadores, há a possibilidade de haver partilha de recursos. Portanto, essas entidades unirem-se e haver uma só forma de tratamento das denúncias e dar seguimento a essas denúncias recebidas. É importante também aqui dizer que este diploma faz uma ressalva expressa às autarquias locais, dizendo que as autarquias locais, embora empregando mais de 50 trabalhadores, desde que tenham menos de 10 mil habitantes, é feita, portanto, desde que tenham menos de 10 habitantes, é possível a partilha de recursos, no que respeita à recepção de denúncias e respectivo seguimento. Agora, vamos aqui falar da definição de denunciante, e é aqui que começamos aqui a problematizar. De acordo com este diploma, a definição de denunciante é apenas e tão só a pessoa singular que denuncie ou divulgue publicamente uma infração com fundamento em informações obtidas no âmbito da sua atividade profissional, independentemente da atividade ou setor em que é exercida. Importa aqui, antes de mais, dizer que esta transposição da diretiva, portanto, este diploma, não abre margem de forma alguma a investigações privadas do funcionário, ou do estagiário, ou da pessoa singular que de alguma forma tome contacto. Portanto, não legaliza, por assim dizer, essa possibilidade. Portanto, questões como Rui Pintos não se enquadram de forma alguma, pessoas como Rui Pintos não estão de forma alguma na definição de denunciante.
Naturalmente que esta definição pode induzir em erro, porque dá a entender que a denúncia realizada publicamente é livre e não obedece a quaisquer requisitos. E temos de ter em atenção que há uma precedência entre os meios de denúncia, como se irá referir posteriormente no artigo 7º. Portanto, primeiro, há lugar uma denúncia interna, que estejam preenchidos mais requisitos. Se não tiverem, então, a possibilidade de uma denúncia externa e, posteriormente, então, sim, uma denúncia pública. Portanto, é preciso ter alguma atenção esta definição de denunciante, que não vai induzir em erro e que não leva as pessoas a pensarem que poderão imediatamente divulgar publicamente a infração. Gostaria agora aqui de abordar as condições de proteção do denunciante. As condições para que o denunciante tenha benefício da proteção que o diploma prevê, existem requisitos bastante apertados. Nomeadamente, é muito importante estar de boa fé, para não abrirmos aqui margem a denúncias que sejam clamorosamente falsas e que tenham como muito intuito prejudicar a pessoa avisada ou até a própria empresa, não é? E, portanto, não só estar o denunciante de boa fé, como também ter fundamento sério para acreditar que na data em ter conhecimento destas informações, que estas eram verdadeiras. O denunciante também, que seja anónimo, mas que mais tarde seja descoberta ou seja revelada a sua identidade, também pode beneficiar desta proteção desde que preencha estes pressupostos anteriores, ou seja, mais uma vez, estar de boa fé e tenha um fundamento sério para acreditar que estas informações são verdadeiras. Esta proteção também do denunciante, e isto é muito importante aqui, porque começamos a entrar um bocado no terreno penal e processo penal, que esta proteção é extensível a terceiros. É extensível a terceiros na medida que existem, por exemplo, pessoa singular que auxilia o denunciante no procedimento de denúncia e cujo auxílio deve ser confidencial e portanto, essa pessoa também deverá ser protegida. O terceiro ligado ao denunciante, o colega de trabalho, o familiar, que possa ser alvo de retaliação em contexto profissional e também as pessoas coletivas ou entidades equiparadas que de alguma forma sejam detidas por denunciante ou que estejam com ele relacionadas. E também é protegido pelo âmbito do diploma aquele denunciante que utilize primeiramente canais externos, ignorando sem culpa as regras que o obrigariam a utilizar primeiramente os canais internos, que iremos a falar um bocadinho mais à frente. Portanto, e aqui neste artigo 7º do diploma falamos especificamente nas circunstâncias em que é possível o denunciante utilizar os canais de denúncia externa. Em primeiro lugar, não existe canal de denúncia interna. Quando este, por exemplo, seja exclusivo para trabalhadores, não sendo o caso, não sendo o denunciante um trabalhador. Tenha motivos razoáveis para que a infração não pode ser eficazmente conhecida ou resolvida a nível interno, que exista perigo de retaliação, tenha apresentado denúncia interna e não foram cumpridos os casos legais, nomeadamente haver recepção, processar a recepção em 7 dias e depois dar o devido seguimento. E aqui eu chamo a atenção para o facto de o diploma mencionar que quando a infração constitua crime, e não menciona, diz qualquer crime, independentemente da moldura penal, ou condenação punível com pena superior a 50.000 euros. E aqui isto é uma das fragilidades que eu aponto. Ou seja, quase que há um convite a que se promova a denúncia externa junto às autoridades competentes e não se privilegie a denúncia interna. Ou seja, neste caso, as empresas terão de fazer um esforço acrescido nos seus, como disse há pouco o Dr. Pátrico Pita Simões, nos programas de cumprimento normativo robustos que deem confiança e que os denunciantes confiem que quaisquer denúncias sejam feitas também serão tratadas internamente. Isto é uma das primeiras fragilidades que eu aponto, ou seja, ainda quando a infração constitua crime, ou seja, uma contravenção punível com pena superior a 50.000 euros, o denunciante tem possibilidade de ir imediatamente para a denúncia externa. Outra da fragilidade, ou outra da minha preocupação que eu aqui levanto e gostaria de lançar ao debate é
esta expressão, que diz tenha motivos razoáveis para que a infração. Que motivos? Isto tudo tem de ser bem ponderado. Não pode ser eficazmente conhecida ou resolvida a nível interno, com bases. Está a haver aqui muita margem para haver um acesso direto, mesmo que não seja crime, nos chamados litígios menores, para haver um acesso direto aos canais de denúncia externa junto às autoridades competentes. Isto é apenas algumas das ideias que eu gostaria de levantar. E aqui vamos então falar um pouco da denúncia pública e quando é que é permitida. Quando existe um perigo, não pode ser resolvido fiscalmente em tempo útil pelas entidades competentes, Ministério Público, órgãos de polícia criminal. Quando há um perigo manifesto e iminente para o interesse público e quando existe um perigo de retaliação. Mais uma vez, primeira questão, não pode ser resolvido eficazmente em tempo útil pelas entidades competentes. Eu pergunto-me, como é que uma denúncia pública, através de meios de comunicação social, poderá ajudar a ser mais eficaz que um órgão de polícia criminal que, por exemplo, se atendermos ao artigo 55 do Código de Processo Penal, diz que lhes compete coadjuvar as autoridades judiciárias com vista à realização das finalidades do processo e, em especial, por iniciativa própria, levar a cabo atos necessários urgentes destinados, por exemplo, a assegurar os meios de prova e impedir, quando possível, as consequências. Portanto, eu não consigo compreender aqui. E parece-me, perdoem uma expressão brejeira, um convite, mais uma vez, de levar para a praça pública a lavagem de roupa suja, quando acham que uma divulgação pública poderá surtir mais efeitos quando temos autoridades competentes para o fazerem. Também outras das ideias que eu gostaria de lançar. E, portanto, no que respeita a existe um perigo de retaliação, mais uma vez, é importante as empresas também terem um programa de cumprimento normativo robusto e os trabalhadores confiem na resolução interna dos problemas, pois, mais uma vez, esta redação da chamagem para que se promova a denúncia pública das infrações e pode haver aqui um dano reputacional. E é preciso ter algum cuidado com isto, portanto, eu, enquanto advogada, confesso que fiquei um pouco preocupada com esta redação. Vamos aqui, então, relativamente às características dos canais de denúncia externa. Existem autoridades competentes que estabelecem canais de denúncia externa, que são independentes e autónomos dos demais canais de comunicação e que devem e são obrigadas a receber e dar seguimento às denúncias. Estes canais de denúncia externa devem assegurar a exaustividade, a integridade e a confidencialidade da denúncia à semelhança do que também se impõe para os canais de denúncia interna. É impedido o acesso de pessoas não autorizadas e também a sua conservação, que irá ser falado daqui a um bocado pelo professor Alexandre Sousa Pinheiro. As autoridades competentes devem designar pessoas responsáveis pelo tratamento das denúncias e que terão formação própria. Realisticamente, a verdade é esta, teremos recursos humanos suficientes, atendendo que o prazo de resposta que se impõe para acusar a recepção da denúncia e dar o devido conhecimento é muito curto. Eu confesso, eu posso trazer aqui um caso para debate. Desde logo, uma situação que me foi trazida ao escritório de uma usurpação de um imóvel. Portanto, alguém que tomou um imóvel da minha constituinte, entrou no imóvel, tomou o imóvel como seu. Além dos órgãos de polícia criminal se recusarem nos tempos de 55 de libertarem o imóvel e tirarem lá as pessoas, a verdade é que na entrada da queixa-crime, isto há mais de um mês e meio à espera que seja distribuída. Para que eu possa agir junto do diabo. Portanto, preocupa-me aqui os recursos humanos e nós teríamos aqui, há pouco o Dr. Filipe falava se as empresas públicas estariam sensibilizadas para esta questão e estariam a fazer tudo ao seu alcance para, quando o diploma entrar em vigor, terem tudo operacionalizado. Eu tenho algumas dúvidas. Eu tenho algumas dúvidas que existam recursos humanos suficientes e que, atempadamente, nestes poucos meses que restam até a entrada em vigor, que se faça a formação das pessoas que irão receber as denúncias e dar o direito de seguimento. Agora gostaria de falar um pouco da confidencialidade. O diploma dá especial atenção à confidencialidade do denunciante.
A identidade do denunciante, informações que permitam a descoberta da sua identidade, têm natureza confidencial e são de acesso restrito às pessoas responsáveis por proceder ou dar seguimento às denúncias. Mais uma vez aqui também eu trago-vos algumas preocupações. Há aqui uma exceção, a lei contempla, portanto, se um dos pilares desta lei é exatamente a confidencialidade da identidade do denunciante, comporta uma exceção, e a exceção é que a identidade do denunciante só é divulgada em decorrência de obrigação legal ou decisão judicial, mas não concretiza. Deixa aqui caminho, mais uma vez, para a doutrina e jurisprudência resolverem. Relativamente à divulgação, e ainda trilha um bocadinho mais perigoso, relativamente à divulgação de informação é precisa de comunicação escrita, ou seja, há a possibilidade, o diploma abre margem para a possibilidade de divulgar a identidade do denunciante, precedida de comunicação escrita ao mesmo, indicando os motivos da divulgação e os dados confidenciais. Mas coloca aqui uma exceção, impõe aqui uma exceção. Salvo se essa informação comprometer as investigações ou processos judiciais. Ou seja, parece que o diploma quer dizer que pode dar-se o caso do denunciante, em determinado momento, ver a sua identidade revelada, ou até ser considerado passar a suspeito e nem saber, porque essa comunicação escrita não foi feita. Relativamente à proibição de retaliação, também é um dos pilares deste diploma. O artigo 21 fala na proibição de praticar atos de retaliação a denunciante, obrigação de indemnização pelos danos causados, e impõe uma presunção de o ato praticado ser considerado ato de retaliação ou sanção disciplinar ser considerada exigiva quando praticado até 2 anos após a denúncia ser realizada. Há aqui uma remissão para a lei processual penal e civil, porque o diploma também confere medidas de apoio ao denunciante, indicando, por exemplo, proteção jurídica. Não especifica em concreto o que é que significa proteção jurídica, admitimos que se estejam a referir ao apoio judiciário, um pouco à semelhança do que acontece com o Estatuto de Vítima, violência doméstica e outros crimes, admitimos que seja esta interpretação, mas eu acho que o diploma poderia, inclusive, ir mais longe. Poderia também fazer uma alteração ao regulamento das custas em que se previsse que o denunciante usufruir de isenção objetiva à semelhança, por exemplo, dos trabalhadores e dos órgãos de polícia criminal quando tenham de avançar com processos de crimes de crimes no âmbito, portanto, que tenham sido alvo, tenham sido infligidos no âmbito da sua atividade. É aplicável a feita remissão para a Lei de Proteção de Testemunhas em processo penal e também é aqui referenciado que o denunciante pode requerer as providências adequadas com o fim de evitar a verificação ou expansão dos danos. Portanto, mais uma vez, há aqui uma remissão para a Lei Processual Penal e Civil para que o próprio denunciante possa requerer todas as providências adequadas de forma a evitar a retaliação. E também abre aqui margem para a certificação do denunciante, mas não especifica em que medida. Pergunto-me se implica aqui uma aproximação ao Estatuto da Vítima, se deverá aplicar aqui subsidiariamente este Estatuto, quem irá atribuir esse Estatuto, certificação, será também um juiz de instrução criminal à semelhança do que acontece no Estatuto da Vítima, e por quanto tempo, enquanto dure o processo judicial motivado pela denúncia. Há pouco falei da presunção de atos de poluição ter um prazo de 2 anos, quando aqui temos quando muitas vezes essas denúncias prosseguem para um processo de crime e a investigação demora 5, 6, 7 anos, porque quer dizer que passados esses 2 anos o denunciante estará a sua mercê, mas por outro lado, não faz sentido, por exemplo, se a empresa tiver razões atendíveis para despedir, que também esteja ali feita refém de um prazo limite. Portanto, isto são algumas das preocupações que eu também gostaria aqui de levantar. E, por fim, a responsabilidade do denunciante, um pouco também, mais uma vez, falando do caso Rui Pinto, não quero de forma aqui comentar o processo, mas
mais uma vez, reforçar que este diploma não legitima as identificações privadas para um denunciante. O denunciante poderá ser considerado um auxiliar do Estado, um auxiliar da investigação, se a denúncia que ele apresentou prosseguir para o Ministério, prosseguir para o processo penal, portanto, prosseguir para uma investigação, ou determinar uma investigação, mas não legitima a sua investigação privada. Eles não estão incumbidos pelo Estado para terem acessos ilegítimos ou investigar ou recolherem provas. Porque daí, dessa sua conduta ilícita, pode resultar a instauração de processos criminais, designado por vários crimes. Existe difamação, eu posso aqui elencar alguns, por exemplo, devassa da vida privada, devassa por meio de informática, violação de correspondência ou telecomunicações. Portanto, há que atender mais uma vez às características que falei há pouco, que determinam a proteção do denunciante, e uma delas é estar de boa fé, também considerar, na medida quanto conhecimento do facto ilícito, reputar, considerar que, em boa fé, que ele era verdadeiro, mas, acima de tudo, o acesso que teve à informação não ser ilegítimo, não ser ilícito, sob pena de perigar também tudo o que se perseguirá posteriormente, não é? E pronto, estou disponível para responder às perguntas que entenderem. Quero agradecer o tempo que me foi despendido para poder aqui trazer algumas das minhas preocupações. Claro que sim, Filipe. Obrigado. Obrigado pela intervenção e por partilhar, e nota-se que tem paixão pelo tema, partilhar as questões que lhe parecem pertinentes e que me pareceu, obviamente, extraordinariamente relevantes pelo espaço de ambiguidade a que neste momento o texto permite, bem como, parece-me a mim, a necessidade de sensibilização e formação, não só dos profissionais que vão lidar com a recepção das denúncias, mas com os próprios colaboradores que podem entender estes canais internos de denúncia de forma errada, dando vazão a uma quantidade de frustrações do dia-a-dia, que todos temos, e que não são enquadráveis neste contexto. E, portanto, será extraordinariamente necessário investir, ou pelo menos identificar de que forma é que se pode dotar toda a organização deste conhecimento. Muito bem, Alexandre, e tens toda a razão em começar a partilha, vamos, sem mais demoras, focar a componente de proteção de dados associada aqui a esta temática. Obrigado, Filipe. Aqui o meu objetivo hoje será o de demonstrar que esta matéria do whistleblowing e da proteção dos denunciantes está baseada ou tem como uma fonte muito importante a informação e, portanto, informação que pode ser informação de natureza pessoal ou pode ser informação que não é de natureza pessoal. Por exemplo, quando nós temos aqui as matérias relativas à proteção contra as radiações ou a segurança das conformidades dos produtos, nós estamos a falar essencialmente numa matéria que não tem ou que não terá diretamente que ver com dados pessoais e que poderá justificar a aplicação de alguns dos dispositivos que estão previstos no normativo em regime de excepcionalidade, desde o momento em que não seja possível uma ação mais eficaz dos OPCs, dos órgãos de polícia criminal. Mas isto não valerá para todo o âmbito de aplicação deste diploma. Pode valer relativamente a alguns aspectos, mas nunca relativamente a todos. Relativamente à informação pessoal, nós temos matérias aqui onde pode haver claramente um cruzamento com o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados e outra legislação sobre proteção de dados. Na matéria da contratação pública, portanto, nós aqui temos matéria de informação pessoal, na matéria da saúde pública também podemos ter,
podemos dizer que já houve penalização por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados, portanto, a aplicação de coima relativamente a câmaras municipais que divulgaram o nome de pessoas que contraíram a doença da Covid e que o que fizeram em nome da proteção da saúde pública. Ora bem, aqui temos uma situação que não é compatível com o regulamento, nem é compatível com direitos de personalidade previstos na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Ora bem, a defesa do consumidor também tem aqui uma relevância que pode ser significativa no domínio dos dados pessoais, no domínio, por exemplo, do acesso à informação relativa ao consumidor e qual a pertinência dela para que se aplique esta legislação do whistleblowing. E dentro do âmbito aqui quer da diretiva e também aqui da lei de transposição, nós temos a proteção da privacidade e temos também as matérias da segurança de rede e dos sistemas de informação. Ou seja, se um trabalhador de uma empresa ou um trabalhador em funções públicas detectar que não há aqui uma prossecução das regras de proteção de dados pessoais, nomeadamente estando eles expostos ou estando eles não protegidos de acordo com as regras do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, podemos estar no âmbito de uma denúncia. Portanto, aqui é nesse sentido, no sentido da segurança da informação, que vamos ter esta necessidade de integrar a privacidade e a proteção de dados no âmbito da proteção de denunciantes. Ora bem, nós vamos ter aqui muitas matérias, algumas delas já começámos a falar hoje, com o Dr. Patrick e a Dra. Filipa, já começámos a falar hoje sobre aspectos que vão ter dificuldades de interpretação e uma dificuldade de interpretação que vai decorrer desta temática será até que ponto é que a legislação sobre proteção de dados ou outra legislação interna deve prevalecer, ou haverá casos em que deve prevalecer sobre esta Lei 93/2021, ou se esta lei terá um caráter especial relativamente a algumas das disposições. Ora bem, isto acontece, por exemplo, quando nós pensamos na articulação entre os dois regulamentos, ou melhor, entre esta diretiva e o regulamento, e o modo como foi transposta, e podemos perguntar se o encarregado de proteção de dados pode ocupar uma função de responsável nos termos em que foi descrito ou foi apresentado pelo Dr. Patrick. Eu diria que não. Diria que essa não é, ou melhor, aqui estamos a afastar-nos daquilo que é a matéria relativa à função de encarregado de proteção de dados. Agora, não tenho dúvida nenhuma que este tema vai ser discutido e não tenho dúvida nenhuma também que por uma questão de custos, por uma questão de despesa, haverá quem pretenda que as funções sejam acumuladas. E isto vai levantar debate e vai levantar também aqui problemas de dissipação de dúvidas e de interpretações. Por outro lado, nós temos aqui, já foi referido também, matérias consideradas como de sigilo ou matérias consideradas como de segredo e que não prejudica, ou melhor, aqui a Lei 93 não vai prejudicar a sua aplicação, nomeadamente as informações classificadas, mas o sistema de informações classificado, esse
eu diria que por natureza não poderia estar aqui a ser posto, a ser colocado em causa. E depois temos o segredo religioso, o segredo de profissionais liberais, que eu me questiono se não poderá ser colocado em questão no âmbito da proteção de denunciantes, desde o momento que haja decisão judicial que levante na figura do segredo. Portanto, nesse caso, o modo de aplicar a legislação interna parece-me relevante. Quanto ao segredo de justiça, é a regra habitual que nós temos, quer no que diz respeito ao segredo de justiça aplicado no direito criminal, quer no segredo de justiça também aplicado no direito contraordenacional ou também no direito disciplinar. Estando nós a falar de informação, é muito importante tomarmos em consideração a qualidade da informação. E aqui a qualidade da informação vai verificar-se através da necessidade, uma vez que se vai indicar potencialmente um indivíduo como praticando um ato ilícito, vamos ter que incluir requisitos que representem alguma diligência por parte do denunciante, no sentido de saber se estamos ou não perante um ato ilícito. Evidentemente que o denunciante não tem que ser um especialista no tema que denuncia, mas tem que ter o conhecimento diligente suficiente para, com razoabilidade, identificar aqui a existência de uma situação que possa pôr em causa o cumprimento aqui de uma obrigação legal. Por isso, a propósito da divulgação pública, independentemente da divulgação pública passar por canais de denúncia inicialmente, de acordo com a interpretação que nos foi apresentado pela doutora Filipa e que é um dos temas que não tenho dúvidas, vai ser também objeto de apreciação por parte de quem vier a debruçar-se sobre estes temas, ou seja, a subordinação da divulgação à aplicação ou à exposição junto de canais de denúncia no âmbito prévio. Isso é uma interpretação que me parece sensata do que está aqui previsto no artigo 4º e depois mais adiante no artigo 7º, de forma a que não se inicie por aquilo que pode ser utilizado apenas se os canais de denúncia não forem operacionalizados, e aqui temos que admitir a divulgação pública. O que nós vamos ter também daquilo que é a qualidade da informação para que ela não possa vir a constituir um crime, quer no domínio do Código Penal, quer no domínio, por exemplo, da legislação aplicável ao cibercrime, o que nós vamos precisar é de a qualificar. E, nesse sentido, é importante nós vermos de que modo é que a legislação trata a matéria nos termos do artigo 16 e seguintes aqui da lei 93. Ora bem, aqui a obrigação de informação às autoridades competentes vai partir de quem tem a obrigação de receber a informação e esta informação
que pode estar sujeita a um regime de confidencialidade, nem assim está impedida do contacto com as entidades que depois podem fazer uma investigação ou de caráter criminal ou mesmo de caráter contra ordem nacional relativamente a estes temas. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de matérias que tenham que ver com direito à concorrência, matérias que tenham que ver com direito financeiro e em que as investigações serão feitas por entidades administrativas independentes, como aliás está referido também aqui nesta legislação, e nesse sentido a comunicação terá que ser garantida. Ora bem, isso mesmo nos diz aqui o artigo 18 relativamente à confidencialidade, e é bom termos a ideia que o regime de confidencialidade não é um regime de anonimato, portanto o regime de confidencialidade representa também a possibilidade de desocultar o denunciante nos termos, por exemplo, do artigo 18, número 3, ou quando haja conhecimento, portanto, quando haja uma obrigação legal ou uma decisão judicial, e aqui esta desocultação verificar-se-á sem que exista necessariamente, ou melhor, sem que exista um elemento de consentimento, mas o elemento de consentimento pode permitir que esta informação seja transmitida. E no artigo 19 nós temos aqui uma referência não só ao Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, como também à diretiva relativa ao law enforcement, aprovada também no âmbito da legislação de privacidade da União Europeia, e a Lei 59 de 2019, portanto não é a Lei 58, é a Lei 59 de 2019, relativamente aqui à componente criminal. Ora bem, neste domínio, o que nós vamos ter que estabelecer é uma relação que nem sempre será fácil entre o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados e os casos em que ele deve prevalecer sobre aqui sobre aqui esta matéria do whistleblowing. E atenção que eu digo prevalecer, porque eu estou consciente de que haverá aqui matérias que nos obrigarão a uma ponderação, e essa ponderação poderá, e uma típica ponderação de direitos fundamentais, que nos poderá levar a aplicar como regra geral o regime geral sobre proteção, ou melhor, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas também a possibilidade de ele ser superado por esta legislação do whistleblowing. Portanto, este vai ser outro dos pontos que vai levantar dificuldades de interpretação e também literatura, não tenho dúvida nenhuma, que vai ter impacto na interpretação desta norma. Eu chamo a atenção para o artigo 19, número 2, porque é das disposições relevantes que nós temos aqui nesta lei, e que vem decalcar também aquilo que já a diretiva dizia. Ou seja, se a informação transmitida não tiver qualquer relação com o âmbito de aplicação desta lei 93, ela deve ser imediatamente apagada. Eu estou-me a referir, por exemplo, a informação de natureza pessoal, a casos até de vida privada, que sejam utilizados através destes mecanismos, nos mecanismos dos canais de denúncia. Ora bem, esta matéria, a meu ver,
não carece de outro passo, ou melhor, de uma ponderação por um segundo elemento que possa ser considerado aqui nestes canais de denúncia, mas deve ser imediatamente apagada. Ou seja, aqui o objetivo é que ela não tenha possibilidade de ser divulgada. Mas estranhamente vejo no número 3, no artigo 19, número 3, que o que está disposto no número anterior não prejudica o dever de conservação de denúncias apresentadas verbalmente quando essa conservação se faça por gravação ou em suporte duradouro e recuperável. Eu tenho dificuldade em ver como é que este número 3 pode constituir, pode ter alguma relação com o número 2. Não vejo qual é a relação que este número 3 possa ter com o número 2. A hipótese de interpretação que eu ainda fui imaginativamente procurar foi se isto aqui, em vez de número anterior, se não se queria dizer artigo anterior. E o artigo anterior é o artigo relativo à confidencialidade. Eu devo dizer-vos que vejo mais possibilidades de interpretação fazendo esta análise do que propriamente numa remissão para o número 2. O número 2 obriga ao pagamento quando há afastamento do âmbito de aplicação desta matéria e estamos então dentro da devassa de elementos que podem ter uma relação com a vida privada. Eu falo deste tema assim porque, da minha experiência profissional nestas matérias junto de instituições privadas, são as situações em que eu vejo já em canais de denúncia surgirem referências a relacionamentos pessoais ou elementos de outra natureza. Ora bem, relativamente à conservação das denúncias, nós temos aqui, tal como já foi referido, uma matéria típica de proteção de dados pessoais, e aqui ela pode ser feita através da gravação ou através de uma transcrição, e nestes casos estamos perante um consentimento, e o consentimento aqui não vejo que possa ter uma interpretação distinta daquele que existe no âmbito do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados. E depois temos também, no caso do número 5, as gravações, ou melhor, a denúncia através de um registro de reunião que se diz aqui que pode ser através da gravação ou através de ata. Ora bem, eu aqui na ata, isto aqui tem que ter elementos muito próximos das atas aprovadas nas sociedades comerciais e também tem que ter elementos que me parecem que não é de excluir como elemento interpretativo a ata, particularmente em entidades públicas, que está prevista no Código do Procedimento Administrativo, portanto o regime das atas está previsto no artigo 34 do CPA. Portanto, estes são elementos que tenho como fundamentais para, e algumas desconfianças que apresento relativamente ao modo como esta matéria vai levantar problemas, vai ser tratada e vai levantar muito tema para debate doutrinário e para debate dentro das próprias instituições, como é que deve ser aplicada a nova lei. Há aqui um aspecto que foi referido pela doutora Filipa, que é um aspecto muito importante, que é o que diz respeito aos recursos. Ora bem, nós sempre que incluímos um elemento que tenha uma finalidade desta natureza fiscalizadora ou de apurar o cumprimento da lei,
nós vamos ter, evidentemente, que uma nova despesa, um novo custo. Ora, o que se procura na legislação europeia é que quem desenvolve esta matéria seja alguém que também esteja na organização e que desenvolva outro trabalho. Portanto, vamos lá ver, isto é uma metodologia em que estamos a pensar em economia de custos e estamos a pensar essencialmente também neste tipo de matérias para estruturas mais limitadas financeiramente. Portanto, porque quem tiver uma estrutura mais avançada e queira que a lei seja aplicada, evidentemente que vai ter um trabalho de natureza externa ou vai ter pessoas especializadas nesta matéria e com um trabalho desenvolvido essencialmente nesta matéria. Relativamente à aplicação do Código de Trabalho, evidentemente que o direito sancionatório do Código de Trabalho, a lei está escrita de uma forma em que parece impedir a aplicação de sanções, evidentemente não pode. Esta legislação não implica a não aplicação do Código de Trabalho no que diz respeito, nomeadamente, a ilícitos disciplinares. Portanto, os ilícitos disciplinares não é pelo facto de um indivíduo ser denunciante que fica protegido desta matéria, portanto concordo com essa interpretação e depois temos aqui muita matéria também para ver no que diz respeito à aplicação dos prazos, quer no regime criminal, quer no direito criminal, quer no direito contraordenacional. Nós aqui vamos ter muitos temas que obrigarão a um pensamento seguro, a um pensamento que tem que ser rápido, porque a aplicação da lei, o Patrick já nos disse para quando é que está definida, e vamos ter aqui muito estudo a fazer na aplicação desta legislação. Portanto, eu ficaria por aqui e é muito o que nos espera. Obrigado. Obrigado. Nada, obrigado, Alexandre. Eu diria que das 3 intervenções ficou claro que há espaço ainda para progressão de entendimento, para ajuste, eventualmente até veremos novas versões ou pelo menos algumas alterações, aditamentos à legislação, precisamente para aprimorar e focar e detalhar a sua aplicação e a forma como se adequa a restantes quadros, não só legislativos, mas também, obviamente, esta componente sancionatória, e nós sabemos que muitas vezes acaba por ser o quadro sancionatório e o esclarecimento ou a clareza com que o mesmo tem possível aplicação, que acaba por fazer com que as organizações tomem as medidas necessárias à sua alteração. Estando quase aqui em cima da hora definida para o fecho da nossa sessão, agradecendo desde já o cumprimento escrupuloso do tempo que estava acordado para cada uma das intervenções, eu daria aqui aso apenas aqui às notas das várias, de algumas questões que foram sendo colocadas. Algumas apenas de teor documentário, há uma questão a perguntar se a formação fica disponível posteriormente. Os documentos esses será, obviamente, com cada um dos interlocutores poder ou quererem ou não partilhar. Por regra, a sessão fica gravada e é entendimento da ASP que a mesma depois seja partilhada nos seus canais e, portanto, todo o conteúdo estará pelo menos disponível na gravação que será partilhada. De resto, há aqui apenas uma nota relativamente à apresentação da doutora Filipa, relativamente a uma das páginas, não me recordo exatamente qual. O artigo 19. Exatamente, pronto, é apenas essa nota. Sim, que muito agradeço. Pronto, era apenas essa nota para garantir que era referido para ser do conhecimento
de todos. De resto, há uma pergunta relativamente, e eu vou passar a ler, do Nuno Cardoso, se o novo regime legal de proteção aos denunciantes se aplicará às sociedades de advogados, tendo em conta o disposto no artigo 8º, depois tem aqui um elencado de artigos referentes. A pergunta que eu fico com a ideia que já terá sido de alguma forma respondida, não sei, Filipe, Alexandre, Patrick, se tem algo a adicionar. Só quero acrescentar, peço desculpa, eu penso que o Dr. Patrick já foi respondendo, eu inclino para que sim, por causa do seguinte: pese embora as sociedades de advogados, obviamente, não tenham os trabalhadores, a verdade é que o artigo 5º fala do tipo de denunciantes que também podem ser considerados, e eles estão incluídos não só os voluntários estagiários, como também os prestadores de serviços. Portanto, por essa razão, ainda que não se refira especificamente a trabalhadores nas sociedades de advogados, mas os prestadores de serviços, eu inclino para que sim, sem prejuízo de todas as razões, obviamente, que a pergunta feita pelo Nuno Cardoso apontou, nomeadamente a referência à diretiva de 2015/849. Portanto, só queria só dar este pequeno toque. Claro, claro. Muito bem. Havia uma pessoa com a mão levantada, entretanto, atendendo ao final da sessão, eventualmente terá saído, penso eu, ou a sua questão terá sido esclarecida e, portanto, essa mão já não se encontra levantada. Estando mesmo a chegar ao fim, eu se calhar faria uma ronda apenas para pontos finais, caso vos pareça pertinente. Patrick, eu começaria por si. Sim, agradeço a intervenção e a resposta também da Filipe. Também estava a abordar pela questão da lei do branqueamento de capitais, mas sem dúvida que a resposta que a Filipe deu é mais completa e correta. Também queria dizer que a primeira resposta que dei, ou quando me foi perguntado, eu foquei-me nas grandes empresas, mas as médias empresas, claro que terão dificuldade e, não obstante a aplicação das coimas depender também do MENAC, desta criação desta entidade, eu penso que é aconselhável que as entidades se organizem mais rapidamente possível, porque o whistleblowing e estes canais de denúncias não é apenas o cumprimento de um requisito legal, mas sim trata-se de uma alteração de cultura. E quando se trata de questões de mudança cultural, que não sejam relacionadas com tecnologia, normalmente levam algum tempo a implementar, e também a dificuldade que será em identificar quem será esta pessoa, os procedimentos. Há um conjunto, por isso é que temos também, sobretudo para não juristas, este hiato de tempo entre a publicação da lei e a sua entrada em vigor, é precisamente para que haja aqui um tempo de adaptação, de criação de condições humanas, tecnológicas, porventura serão as mais adequadas nos tempos modernos em que nós estamos, aquisição de serviços, de entidades externas, formação. Por isso aconselho que se adaptem o mais rapidamente possível. E sem dúvida que haverá aqui uma dificuldade de conciliação de sistemas de informação, aqui as questões também de conciliação de algumas funções, encarregado de proteção de dados, se terá aqui algum papel, ou pelo contrário deve haver uma total segregação de funções dos auditores. Pronto, há um conjunto de condições que levam algum tempo e por isso aconselho que se adaptem o mais rapidamente possível. Obrigado, Patrick. Pergunto, Filipe, se há alguma intervenção final. Obrigada. Eu só queria responder uma pergunta que ficou por responder, que eu penso que foi do Juliano Franco, relativamente aos motivos razoáveis, portanto, no que respeita às condições que ficam denunciante, motivos razoáveis, em contraposição com fundamentos sérios, que é o que resulta desta transposição da diretiva. Obviamente que, na minha opinião, o fundamentos sérios, portanto, o vocábulo, a expressão fundamentos sérios, é mais restrito e obriga uma maior ponderação do que motivos razoáveis, não é? E, portanto, parece-me que o Estado português andou quando optou por uma expressão mais concisa, mais clara, que faz com que, como disse há pouco o Filipe e muito bem, que os canais de denúncia não sejam utilizados para algumas consternações ou algumas irritações, mas sim que a denúncia seja feita desde que o denunciante repute que existem fundamentos sérios para acreditar que o facto
veio ao conhecimento é ilícito e que tem fundamento sério para acreditar que isso é isso mesmo, que não é um mero rumor e que esteja de boa fé. E, portanto, sem dúvida alguma que eu acho que a expressão utilizada pelo Estado português é preferível à expressão motivos razoáveis. Pronto, reforçando apenas um pouco daquilo que resultado da minha apresentação, uma das questões que eu levantei que me preocupa relativamente é o facto de, eventualmente, se não houver uma promoção, não houver um programa de cumprimento normativo nas empresas eficaz e que dê alguma confiança também aos trabalhadores, eles optem, no caso de crimes, optem pela denúncia externa e optem até pela divulgação pública, caso sejam preenchidos os pressupostos. E isto é preocupante, portanto, até por uma questão de dano reputacional. Portanto, eu reforço mais uma vez a importância das empresas agora, no prazo ainda que ainda estamos em tempo para a transposição da diretiva, portanto, entrar em vigor, que as empresas pensem e façam e contratem serviços para exatamente implementarem programas de cumprimento normativo robustos, também façam formação aos seus trabalhadores e implementem canais de denúncia que sejam e que o seu seguimento seja eficaz, de forma a dar algum conforto aos próprios trabalhadores. E era isso que eu gostaria de realçar. Muito obrigado, Filipe. E Alexandre, para uma ronda final. É com grande satisfação que a ASP organiza juntamente com o Polisfera, organiza este webinar e a conclusão a tirar é esta. Há muitos aspectos, quer do ponto de vista doutrinário, quer do ponto de vista da aplicação concreta no trabalho cotidiano das empresas e da administração pública, que vão ter que ser criados. E nesse sentido, linhas de implementação deste tipo de canais de denúncia e regulamentos internos relativos a esta matéria são fundamentais. Por isso, o que penso é que ainda há tempo, pouco, mas ainda há tempo, para que se trabalhe nestas matérias e essencialmente, a base da implementação baseia-se no recurso à matéria-prima especializada e também à formação e muitas vezes à sensibilização das pessoas que se encontram dentro das organizações. Portanto, este é um aspecto que eu queria deixar mencionado. Um abraço ao Filipe, um abraço a todos e dou-te a palavra. Não, é só mesmo para fechar. Obrigado à ASP pelo convite para moderar, ao Patrick e à Filipe pela oportunidade de partilha de painel, a todos os que nos estiveram a ouvir e em nome de nós os quatro que estivemos aqui a intervir, obrigado pelo tempo que dispensaram, de certeza que nos veremos mais vezes a discutir este e eventualmente outros temas, e até breve. Boa tarde a todos.